Primeiro fazemos pelo dinheiro e depois fazemos pelo propósito. Se você tentar trabalhar somente com dinheiro durante todo o seu processo de desenvolvimento aqui na internet, desenvolvimento em vida, até o final dela, te garanto que você vai acabar se frustrando muito. No vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre propósito, um pouquinho sobre dinheiro, vamos falar também sobre felicidade e como isso tem a ver com o propósito de vida. A gente vai utilizar 4 citações de livros para poder argumentar em cima de tudo isso que a gente vai estar conversando hoje, e ao final eu vou te passar um plano prático de como você pode colocar tudo isso em prática. É a 5ª vez que eu tento gravar esse vídeo, então vamos lá para mais uma tentativa. Primeiramente eu queria falar um pouquinho com você sobre um estudo que eu fiz há um tempo atrás, 4 anos atrás na verdade, na época da faculdade, quando a gente estudava lá sobre Sociologia do Trabalho, era o nome da disciplina que a gente estava estudando, e a gente falava sobre trabalho, falava sobre dinheiro, sobre felicidade no trabalho. E em um desses estudos, a gente fez um levantamento falando sobre qual que é a relação entre dinheiro e felicidade. A gente concluiu que dinheiro e felicidade não são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, quanto mais dinheiro eu ganho, mais feliz eu sou. A gente chegou à conclusão que não era isso. Nem que era uma relação exponencial, ou seja, quanto mais dinheiro a gente ganha, mais feliz a gente fica. 4, 8 vezes mais feliz. Também chegamos à conclusão que não era isso. Mas a gente chegou à conclusão que a gente tem o ganho financeiro, a felicidade vem junto, porém chega um momento em que o dinheiro não faz mais diferença no aspecto felicidade para a nossa vida, tá? E por que isso acontece? Você pode se perguntar. A conclusão que eu cheguei é que o fato é que a gente vive num país capitalista, eu ia falar comunista, capitalista, e como a gente vive num país capitalista, a gente precisa do mínimo para poder sobreviver. Então a gente precisa de uma certa quantia de dinheiro para poder sobreviver, né? Senão a gente não consegue se alimentar, a gente não consegue alimentar a nossa família, a gente não consegue ter um mínimo de roupa, conforto suficiente para a sobrevivência de nós, né? Então a gente precisa de uma certa quantia de dinheiro para poder minimamente sobreviver. Porém, quando a gente supre todas as necessidades iniciais nossas, o que sobra de dinheiro serve para fazer da nossa vida uma vida mais confortável. E esse é o grande ponto do dinheiro. O dinheiro, ele é conforto. Ele é igual a conforto. Obviamente, quando a gente leva em consideração que primeiro a gente precisa de um mínimo para poder sobreviver. E depois vira conforto, né? O conforto, para você poder, ao invés de ter que pegar um ônibus, ter que esperar 50 minutos para chegar um ônibus, para você poder ir para o trabalho, pegar metrô, para você, ao invés de fazer isso, você poder andar de carro, tendo o seu próprio carro, ou podendo andar de Uber, né? Ou caso você for fazer uma viagem muito longa, ao invés de você ir de carro ou ir de ônibus, você pode ir de avião na classe executiva. Então é conforto. O dinheiro, no final das contas, ele serve unicamente para trazer conforto para a nossa vida. Então, esse ponto máximo de felicidade que o dinheiro traz para a gente, poderíamos hipoteticamente falar que é 20 mil reais. Então, quando você alcança o limite 20 mil reais, a partir daí você não vai ter mais felicidade por ganhar mais. Você vai dar um teto, né? E aí eu entro numa história muito importante, uma história sobre minha vida, que há 3 anos atrás eu deixei de trabalhar no mercado digital, deixei de trabalhar como CLT, na verdade, como CLT, engenheiro, né? E decidi focar no mercado digital. Desisti de tudo, queimei todas as minhas pontes e no processo acabei quebrando 3 vezes. Por quê? Porque quando eu deixei de lado tudo para poder crescer no digital, eu tinha um único propósito: faturar R$1 milhão. E quando eu coloquei esse propósito na minha cabeça, na realidade eu fiz um contrato de infelicidade. E no momento que eu fiz esse contrato de infelicidade,
que eu seria infeliz até o momento em que eu conseguiria ter aquele objetivo financeiro, eu tive uma vida muito difícil nesse momento. Para mim foi muito difícil, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, mais infelizes da minha vida também. E aí, dentro de tudo isso que eu falei para vocês, eu lembrei de uma frase que eu li no livro chamado Almanaque de Naval Ravikant. Toda vez eu falo manual, mas é Almanaque de Naval Ravikant. E que fala a seguinte coisa nesse trecho: o desejo é um acordo que você faz consigo mesmo para ser infeliz até conseguir o que quer. Então, naquele momento, o meu desejo era faturar R$1 milhão. Então, eu fiz um contrato comigo mesmo de que eu seria infeliz até alcançar R$1 milhão, né? Então, olha que interessante. Você tem que fazer as coisas pelos desejos certos, os bons desejos da vida. Aí eu entro num outro ponto importante. Foi até uma homilia que eu escutei do padre Paulo Ricardo, né? Ontem mesmo eu estava ouvindo essa homilia e me tocou bastante, porque ele me fez eu lembrar de uma passagem de Santo Agostinho, né? No livro A Vida Feliz, em que ele fala a seguinte coisa: se o que queremos e temos for bom, somos felizes. Mas, se for mal, embora o tenhamos, seremos infelizes. Levando isso em conta a relação do dinheiro e o que queremos, né, os nossos desejos, poderemos dizer que o dinheiro é uma coisa má pelo sentido de ser uma coisa terrena, uma coisa física, material, né, desejo material, né? Então a gente nunca está satisfeito com aquilo que a gente está ganhando de dinheiro, né? E não vamos muito longe, né? Os grandes, assim, pessoas que têm muito dinheiro, né? Bilionários, você pode ver que essas pessoas nunca estão satisfeitas com aquilo que ela tem e provavelmente são pessoas infelizes, né? Aí eu entro no ponto da questão da rede social, né? No Instagram, por exemplo, direto a gente vê pessoas no Instagram mostrando uma vida que não é a verdadeira vida delas, né? Elas mostram como a vida é feliz, como a vida é feliz, como a vida é bela, né? No exemplo deles, né? E a gente compra aquela ideia, né? E muitas vezes eu mesmo, erroneamente, entrei nessa ideia justamente porque eu via esses caras, né? Mostrando uma vida perfeita, né? E falando que foi por causa do dinheiro, né? Sendo que eles nem mesmo tinham uma vida tão feliz assim, né? Muitas vezes, o que eles fazem para conseguir esse dinheiro é muitas vezes moralmente complicado de levar em consideração. Pode ser até uma forma imoral de ganhar dinheiro, né? Então o cara tem como desejo unicamente ganhar dinheiro, então ele vai fazer de tudo para conseguir fazer o dinheiro, né? Inclusive coisas imorais, né? Como arruinar a vida de outras pessoas, conseguir dinheiro maldito, né? Dinheiro que acaba com a vida de outras pessoas, né? Então a gente entra até mesmo nesse ponto, né? De que é o amor pelo dinheiro, né? Então isso é muito importante de ser discutido. Então a verdadeira felicidade não está em você buscar querer coisas mundanas, mas sim somente as coisas do alto, né? As coisas boas da vida realmente que vão engrandecer nós como seres humanos, né? Então essa é a grande questão final, né? E aí eu entro num outro ponto fundamental a ser discutido aqui, que é uma passagem que está na Bíblia, aqui em Mateus 16, né? Mateus 16, versículo 25, né? Vou ler aqui com vocês. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, irá recobrá-la, né? E no versículo 26, também isso é importante, que servirá a um homem ganhar o mundo inteiro, se vem a prejudicar a própria vida? Ou o que dará um homem em troca de sua vida, né? Esse segundo versículo, versículo 26, fala bastante sobre a pessoa que ganha o mundo inteiro, né? Ou seja, um bilionário, uma pessoa que ganha muito dinheiro. Só que em troca, ela dá a própria alma, né? O próprio ser dela, né?
acaba com o próprio ser dela em troca desse dinheiro, né? Em troca de conquistar o mundo, né? Ganhar o mundo inteiro, né? Então, essa passagem é muito interessante. E a passagem do versículo 25, né? Que é você se desapegar, né? E até entra também um pouco do Almanaque de Naval Ravikant, que no livro ele fala sobre você não precisar se levar tão a sério assim. A gente não precisa se levar tão a sério em relação às coisas da vida. Às vezes, a gente traz um peso muito negativo em conquistar algumas coisas na vida, principalmente quando a gente está no começo, né? E é um peso muito negativo e isso é muito prejudicial para a gente. Mas quando a gente tem mais leveza e não leva tão a sério a vida, as coisas começam a triunfar com mais facilidade, que é justamente o que o trecho aqui de Mateus 16 fala, né? Que é se você não se apega à sua vida, você terá ela, né? Você terá a sua vida, né? E se você se apega a ela, você não a terá, né? Então, esse é o ensinamento de Jesus Cristo pra gente, né? Nessa passagem. É uma passagem, assim, que tem várias interpretações magníficas e lindas, né? Que a gente pode trazer para uma conversa mais profunda aqui, né? Então, eu gosto demais dessa passagem, é muito interessante. Então, esse desapego, inclusive, a gente pode trazer para um conceito mais estoico, né? Porque, de certa forma, não deixa de ser um conhecimento estoico, né? Que o estoicismo nada mais é que uma filosofia que fala sobre desapego, fala sobre você se importar com poucos problemas, né, que são os únicos problemas que você consegue controlar em vida, porque as coisas que estão fora do seu alcance, que você não consegue controlar, você deve deixar de lado. Você não deve se preocupar com esse tipo de coisa, mas somente se preocupar com aquilo que você controla. Então, Marco Aurélio, né, no livro Meditações, né, Marco Aurélio é um dos 3 maiores do estoicismo, né, a segunda fase do estoicismo. Né? E ele é o filósofo imperador, né? O imperador do Império Romano, né? Então, ele, ao longo de sua vida, ele escreveu vários pensamentos para ele nunca se esquecer quem que ele era, quais eram os seus valores, quais eram os seus princípios. E se tornou esse livro, Meditações, né? E no 8º livro dele, no livro de Meditações, ele fala uma frase muito interessante, que é a seguinte: é satisfação para o homem realizar as obras próprias ao homem. Essa frase, assim, é uma das frases mais interessantes do livro e ela dita a seguinte coisa: a gente só é feliz, a gente só é satisfeito na vida quando a gente faz o nosso próprio ofício, a nossa atividade, o nosso trabalho com o maior afinco e dedicação possível. Então, a verdadeira felicidade, a verdadeira satisfação em vida é você ter a sua atividade, seu propósito executado, né? Então, isso vai completamente contra o que a sociedade é hoje dentro da rede social, principalmente. Porque hoje dentro da rede social a gente vê um bando de pessoas ansiosas ou depressivas. E ainda, novamente falando do Almanaque de Naval Ravikant, outra passagem interessante que ele fala é que a verdadeira felicidade é estar no momento presente, né? Então, o momento presente é a felicidade. Sabe aquele momento que você tá no momento presente, você não fica pensando em nada e depois, quando passa aquele momento, você fala assim, caramba, olha que memória boa, olha que memória bonita que eu vou poder sempre ter comigo pro resto da minha vida, né? Essa é a felicidade, né? É o momento que você não está pensando, é o momento que você está 100% presente naquele momento, né? Pode ser, inclusive, no trabalho, porque no trabalho você consegue entrar no estado de flow, no momento que você não está pensando em nada e está executando aquilo que é o seu propósito de vida, aquilo que é seu plano de vida, né? Seu desejo de vida. E é nesse momento que você vai estar em plena satisfação, né? Aí a gente pode até separar um pouco satisfação de felicidade, porque a satisfação é uma coisa, a felicidade plena é outra. A felicidade plena a gente nunca vai alcançá-la, porque na realidade a felicidade plena ela só é alcançada, segundo o cristianismo, que é o que eu acredito,
quando a gente estiver no céu, né? Essa é a verdadeira felicidade, né? E até mesmo trazendo esse conceito da felicidade, cada um de nós tem um certo nível basal de felicidade. Eu, por exemplo, posso ter uma felicidade basal, média, né? A média de felicidade aqui, você pode ter um pouco mais ou pode ter um pouco menos, depende de cada pessoa, depende de vários aspectos de cada uma das pessoas, vivências, genética, tudo mais. E a vida não é sempre estar feliz ou sempre estar triste. Existem momentos em que a gente aumenta o nosso nível de felicidade e momentos que a gente diminui. Aumenta, diminui. E essa é a vida, são altos e baixos, né? É uma montanha-russa de emoções. Essa é a vida, né? E só que quando a gente traça ali a média dessas curvas, né? A gente tem a nossa felicidade média, digamos assim, nossa média padrão de felicidade, né? Então é justamente isso. E existem formas de você tornar essa média de felicidade maior ou menor, né? A depender de coisas que você faz no seu dia a dia, né? E por isso eu vou trazer um plano prático aqui para você poder aumentar esse nível e tornar tudo muito mais prazeroso e começar a viver em propósito de vida mesmo e não ficar desejando somente ganhar mais dinheiro, porque isso é só um meio para um fim, né? Porque a grande satisfação de viver é você passar pelo processo da vida e não o objetivo final. Não é o 1 milhão de reais que eu falei lá no começo do vídeo que vai trazer a felicidade, mas sim o processo até chegar lá. O crescimento, as obras que você constrói em vida, tudo isso é felicidade, é a satisfação, né? Então, é basicamente isso. Agora falando um pouquinho sobre o plano prático. A primeira coisa que você pode fazer para começar a trabalhar esses aspectos é começar a vigiar um pouco os seus pensamentos e começar a entendê-los. Entender por que você está ansioso, por que você está depressivo, por que você está irritado. Então tira 5, 10 minutos do seu dia para você ter um breve momento de silêncio, para você refletir sobre esses pontos e começar a ressignificar aspectos da sua vida. Essa é a palavra mais importante. Ressignificância. Principalmente de traumas passados. Você precisa ressignificar coisas que aconteceram na sua vida. Você tem que colocar na sua cabeça que se você não tivesse passado pelas dificuldades que você passou, você não seria você hoje, né? Então, por exemplo, eu comecei no YouTube, parei de postar vídeo no YouTube e estou voltando agora. Eu poderia ficar remoendo, falando, caramba, eu devia ter começado há 3 anos atrás, podia ter começado há 2 anos atrás. Não. Eu só tô gravando o vídeo agora porque eu passei por certas dificuldades no passado que fizeram com que hoje eu percebesse que a melhor oportunidade que eu tenho é estar aqui no YouTube trazendo conteúdo para vocês. Então, entende como que todas as dificuldades e facilitações que você também teve em sua vida são importantes para você estar onde você está hoje? Senão você não seria você mesmo. Então, observe o que está te incomodando, quais são suas ansiedades, o que você está apegado. Identifique todos esses pontos e com certeza você vai ter mais clareza mental e você vai poder desapegar de muitas coisas, tá? Inclusive, recomendo que você estude PNL, né? Programação Neurolinguística. É legal, tá? Recomendo bastante. Me ajudou muito no começo e com certeza pode te ajudar. Segunda coisa, verifique os seus desejos em vida. Comece a repensá-los um pouco. Porque, por exemplo, como eu falei para você, se você tem como desejo faturar milhões, você vai fazer um contrato de infelicidade até você alcançar aquele resultado, né? Então, comece a repensar os seus desejos. Fuja um pouco dos desejos materiais. Comece a buscar desejos palpáveis, espirituais, talvez, realmente propósito de vida, como você pode agregar para um lugar melhor. Pensa nisso, né? Tudo de acordo com seus valores e princípios como pessoa, né? Então, isso vai fazer com que você seja mais feliz, principalmente se esses desejos estiverem de acordo com aquilo que Deus tem para você, tá? Então, repense neles, repense nos seus desejos, escreva-os, reflita-os, tá? E vai sempre modificando se necessário, né? A estrada, né? Vai te ajudar muito a melhorar como pessoa. Terceiro, rompa esse contrato de infelicidade.
Se você, assim como eu, há 3 anos atrás, está falando assim, eu só vou ser feliz quando eu faturar meu primeiro milhão, repensa isso. Um passo de cada vez, sem ansiedade, sem pressa. A vida não é uma corrida de 5 metros, mas uma maratona, né? Então, e cada experiência de cada pessoa é única, né? Então, não adianta você ficar se comparando, não vai fazer bem para você, tá? Quarto ponto, dedique-se prontamente ao seu ofício principal. Então, dedique-se ao trabalho, faça um bom trabalho, faça um trabalho bem feito, não faça um trabalho medíocre que as pessoas vão achar ruim. Faça o melhor que você pode com as condições que você tem e busque sempre encontrar aquilo que é o seu ponto mais forte de dedicação no ofício. O que é isso? Quero dizer que você tem que buscar qual que é a coisa que você faz com perfeição, só você. Qual que é a sua melhor habilidade, que ninguém consegue ser igual a você, né? Isso a gente entra no ponto de você ser você mesmo, né? Essa é a sacada, tá? Seja você mesmo e você vai ter o ofício perfeito para você, né? Ninguém vai conseguir ser melhor do que você, né? Então é isso. Basicamente, se você colocar tudo isso em prática, pode ter certeza que você vai ter uma vida mais prazerosa, uma vida com mais propósito, uma vida em Cristo e com certeza você vai ser mais feliz nessa vida e na próxima também. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo e te vejo no próximo momento. Tamo junto, pessoal, e é só o começo. Obrigado pela sua atenção.